Evangelho de hoje é o Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 26 a 37. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer a todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. Quem estiver nos campos não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem a perde vai conservá-la. Eu vos digo nessa noite: 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, quando acontecerá isso? Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. A liturgia da palavra de hoje nos oferece uma linguagem apocalíptica nessa passagem do Evangelho de Lucas. Ou seja, estamos falando de realidades humanas e realidades escatológicas que se entrelaçam. Então, nós estamos falando de linguagem apocalíptica e estamos falando de realidades escatológicas. Escatologia, o que significa? É um nome que a teologia dá para o conjunto de coisas que ocorrerão no fim dos tempos. Então, nós, pela nossa fé, acreditamos que haverá o fim dos tempos, não o fim do mundo. O mundo vai ser renovado, ou seja, haverá a obra de Jesus na cruz produzirá seus efeitos também sobre a realidade criada, sobre o mundo material. Então é a renovação do mundo que nós dizemos. Assim como o nosso corpo vai ser ressuscitado, também o mundo, vamos usar essa comparação, será ressuscitado, né? Então não vai deixar de existir o mundo, mas ele vai ser assim transfigurado, como também os corpos dos que morrem. Então, isso acontecerá no fim dos tempos. Então, nós acreditamos que no fim haverá uma poderosa e definitiva intervenção de Deus. Não devemos enxergar isso como uma catástrofe, porque, mas o Evangelho utiliza essa linguagem, como hoje fala de abutres, fala de cadáveres e fala de juízo. Isso faz parte da linguagem apocalíptica, né? O que nós devemos ter em mente é que a linguagem apocalíptica é um meio que anuncia algo muito importante. O que anuncia essa linguagem tão forte? Anuncia a vitória definitiva do amor misericordioso do Pai. Ou seja, aquilo que Deus tinha planejado desde sempre, né? A misericórdia dele vai prevalecer. Ele vai, por fim, expulsar tudo aquilo que é treva e vai fazer prevalecer o seu reinado do amor. Então vai ser o grande dia da vitória. No entanto, diante da iminência do acontecimento, o Evangelho tem esse ambiente, fala dessa volta iminente, né? E porque estamos nos aproximando do advento, então os textos da liturgia estão sempre falando dessas coisas, da escatologia, das coisas do fim, né? Do fim dos tempos. Então, mas mesmo diante dessa iminência de algo tão grandioso que é a intervenção de Deus na história, ainda assim há uma grande indiferença incompreensível
por parte dos homens, né? É o que Jesus fala no Evangelho. Eles se casam, se dão em casamento, vivem a vida como se fosse, não tivesse nenhuma urgência em mudar, em converter-se, né? Como foi nos dias de Noé. Então, algo semelhante já tinha acontecido no passado, né? Já haviam ficado indiferente aos sinais de Deus, às manifestações de Deus, né? As grandes manifestações de Deus de um lado e o descuido, a desatenção imperdoável dos homens de outro, né? Deus falando e o homem ignorando. Agora, no nosso tempo, a maior manifestação de Deus, impensável Deus se fazer homem, né? Se tornou presente na pessoa viva do Filho de Deus. Não só se fez homem, né, através do mistério da sua encarnação, mas também a grande manifestação de Deus chegou ao ponto em que o Filho de Deus é imolado na cruz, né? E essa grande manifestação de Deus, essa grande intervenção de Jesus na história, né, a sua imolação é a causa eficiente daquilo que nós chamamos de redenção universal, né? Através do sangue dele, a humanidade inteira pode ser salva. Então, está chegando o tempo, né, desse grande e definitivo, dessa grande e definitiva manifestação de Deus. E aí não será mais possível ficar indiferente, né? Alguns, quando ele por fim se manifestar nessa última, no fim dos tempos, alguns serão salvos e redimidos. Na verdade, já fomos redimidos e salvos, mas se consumará esse sacrifício de Jesus por causa da adesão livre e alegre que nós demos durante a nossa vida. Então se concretizará, se completará, né, se consumará essa obra da redenção. Mas outros, por não aderirem a Cristo, se condenarão por causa da sua escolha. Não é que Jesus vai mandar para o inferno, não é que Deus vai mandar para o inferno. É que Deus, diante da escolha livre do homem, não pode forçá-lo, esse homem, a escolher a Deus. É a pessoa que não escolhe a Deus e assim ela se condena, né? Então, por causa da sua escolha, se condenarão. E assim serão como cadáveres dilacerados por abutres. É a imagem forte que usa lá, né, no texto bíblico, né? Onde estão os cadáveres, aí estão os abutres. Então, uma imagem tão forte para significar uma realidade de condenação, né? Em que a pessoa não fez a escolha e por não ter feito a escolha ficou de fora. Então, o Evangelho de hoje nos convida a darmos essa adesão com toda a nossa vida. Perder a vida por Cristo, né? É o que o Evangelho fala, né? Perder a vida por Cristo significa ganhar os frutos da redenção dele. E além disso, perder a vida por ele faz com que nós sejamos semelhantes, sejamos assimilados a Cristo, unidos a Cristo. Então o convite é: renovemos hoje nossa escolha, fazer de Jesus, do reino de Deus, né, da comunidade, da vida fraterna, nossa vida até o fim. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos dê o seu Espírito para que a gente persevere nessa escolha por Ti, pela Igreja, pelo Teu reino. Nós queremos, quando o Senhor voltar, ser unidos a Ti, sentarmos contigo no banquete sem fim. E para isso hoje nós renovamos a nossa adesão ao Senhor, a Sua palavra, a Sua Igreja e a vida fraterna. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.